Boa noite a todos. Estou aqui novamente, minha segunda palestra durante o mês de março. Dessa vez estou trazendo temas recursos e capital de giro são escassos, aprendendo a lidar com a escassez. Acredito ser um tema de interesse comum. A política expansionista do governo de concessão de crédito gerou e o momento econômico do país fez com que a inadimplência seja alta e as restrições de crédito sejam muito grandes, acreditei que devêssemos então olhar essa questão de capital de giro, fontes de financiamento, fontes de recurso. Dentro dessa ótica, elas são escassas, então, dada a escassez, eu vou ter que fazer o meu melhor para conseguir tirar algum benefício, fazer com que minha empresa evolua. Opa! Quero agradecer a Gauss Consulting pela iniciativa de estar promovendo conhecimento, de estar criando temas de interesse e abrindo a oportunidade para as pessoas e profissionais falarem, palestrarem. Coloquei aqui uma frase do Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. Essa frase simboliza tudo que está acontecendo aqui, a visão e objetivo da Gauss Consulting, meu também. Com essa palestra, eu quero transferir meu conhecimento e criar a possibilidade das pessoas refletirem, evoluírem e usarem as ferramentas a seu benefício. Vamos falar, passando rapidamente a agenda vou ter uma rápida abertura, vou falar sobre a gestão de capital de giro, mostrando alguns conceitos, vou falar o conceito de capital próprio de terceiros, um pouco dentro de uma ótica minha, talvez mais particular do que muitos livros técnicos, acredito que deva ser um pouquinho diferente do que está tradicionalmente nos livros técnicos. Eu vou falar sobre o capital de terceiros, o que ele quer saber e que ele diz, brevemente. Vamos investir um pouquinho de tempo em fundamentos de crédito, porque o tomador de recurso é mandatório conhecer os fundamentos de crédito, até para saber se organizar melhor, saber se posicionar melhor perante uma entidade, qualquer que seja, a fonte de recurso, o doador do recurso, e vou falar sobre alternativas de captação existentes no mercado. Opa! Gostaria de me apresentar, eu sou Cláudia Hausner, tenho especialização em planejamento estratégico, captação e gestão financeira, desenvolvimento de projetos, estudos de viabilidade e gestão de pessoas. A minha formação, eu estudei a minha vida toda no Colégio Porto Seguro, sou economista, me formei na Fundação Armando Álvares Penteado, fiz um mestrado em administração em finanças pelo IBMEC, fiz um mestrado em economia, de avaliação e gestão de risco na FIP. Antes de ter constituído a HH Inteligência, que ocorreu em 2006, eu atuei por 27 anos como executiva no mercado financeiro, onde desenvolvi uma carreira bastante interessante por uma das minhas competências de empreendedora. Eu abri muitas áreas novas em banco e trabalhei áreas de produtos, praticamente a minha carreira inteira direcionados a instrumentos de dívida, ou seja, soluções de captação para clientes, tanto no mercado local como no mercado internacional. No final antes de abrir a HH, assim, nos últimos 3 anos, eu tomei conhecimento das empresas médias e familiares, e esse conhecimento e desenvolvi operações de empréstimo e financiamento dessas empresas, mas me motivou a abrir a HH Inteligência. O foco da HH Inteligência é consultoria de gestão, na busca de melhoria de lucratividade, rentabilidade, liberação de caixa, eficiência e produtividade, captação de recursos e renegociação de passivos. Então, eu faço a interface entender que recurso melhor cabe na empresa e como é que é possível consegui-lo.
e estudos de viabilidade e planos de negócio. Agora, em fevereiro de 2015, assinei um acordo com a MC Consultancy, uma empresa multinacional de capital suíço, que tem que nasceu em 98 e tem interesse em estar desenvolvendo as atividades no Brasil com o mesmo foco da HH, talvez com empresas um pouco maiores, com a beleza de ter soluções financeiras internacionais. E tem uma vertente adicional que a HH não fazia, mas que eu vou passar a fazer agora, que eu sou integrante da equipe da MC, viabilizar fusões e aquisições dentro de um contexto, inclusive, internacional cross-border. Os recursos de capital de giro são escassos, principalmente no Brasil. Temos um modelo de... Temos uma vocação da população de sermos empresários, mas nós temos um viés da matriz de desenvolvimento do empreendedorismo, que é a escassez do capital de giro. Então, o capital de giro ele tem que ser criado. E como é que a gente cria um capital de giro? A gente cria um capital de giro entendendo algumas coisas que eu vou tentar passar para vocês aqui. Conceitos de capital de giro e terceira avaliação de crédito e fontes de captação vão ser os tags que eu vou estar aqui falando. Toda hora vou estar falando de capital de giro, de recurso terceiro, de avaliação, de crédito, de fontes de captação. Então, basicamente, eu vou estar repetindo bastante essas palavras durante essa palestra de agora. Gestão de capital de giro. Então, o capital de giro, no final, que é o fluxo de caixa, que é o instrumento, o documento que mostra o capital de giro, basicamente ele reflete tudo que ocorre na empresa. Então, tudo que ocorre na empresa, o resultado, as causas são todas as áreas. São as áreas comercial, área de compra, de estoque, de produção, de qualidade, de recursos humanos. Tudo acaba na área financeira e no instrumento, na ferramenta fluxo de caixa. Ou seja, é a gestão de capital de giro. Então, no limite ou no final, gestão de capital de giro é a fotografia de todo o desenvolvimento e evolução de como está a empresa. Gestão de capital de giro diz respeito aos elementos de giro, por isso que tem a palavra giro no próprio nome. Então, aqui assim, o que faz com que ocorra um giro? Giro é dinamismo, é velocidade, é prazo, são as palavras que estão vinculadas com giro. Então, a gente tem que estar muito atento a como é que a minha empresa, a velocidade da minha empresa. Então, assim, em contrapartida, giro, falando de outra forma, é aquele capital que eu tenho, não tenho, vou buscar que é de terceiros, e como é que eu construo e produzo esse capital. Então, na verdade, como é que eu faço com que ele faça com que meu negócio seja operacional, ele circule, ele movimente meu negócio. Então, assim, da parte dos passivos, da parte passiva das minhas obrigações, o capital de giro, basicamente, ele tá nessas palavras, nessas áreas-chave, ou conceitualmente, meu capital de giro ele está nos fornecedores, nos impostos, na minha capacidade de buscar recursos de terceiros ou não, que é o nível de endividamento. Como é que eu construí essa história de capital de terceiros e pondo aqui o patrimônio como capital próprio, mas mais para frente eu vou estar falando um pouquinho que capital próprio de terceiro, na verdade, tem o mesmo nível de exigência de algumas informações e que é um tipo de resposta, um tipo de cuidado, um tipo de retorno. Da parte ativa, então, assim, o caixa no final acaba sendo realmente o resultado de tudo, é o dia a dia, mas, assim, a minha disponibilidade de crédito e a minha política de crédito tem que ser cuidada para que eu possa ter uma ação comercial efetiva, eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que cuidar muito de estoques. Estoques são grandes consumidores de capital, então estoque é quase que um vilão aqui.
e o que vai fazer com que a gente entenda como lidar com estoque é sempre pensar que capital de giro é velocidade. A gente tem que ter muito no conceito de velocidade. E o permanente? O permanente são aqueles investimentos que eu fiz que muitos empresários acham, às vezes, interessante ter uma planta, constituir determinados ativos de permanente. E eu vou aqui estar discutindo um pouco como é que balizar, como é que nós vamos estar balizando isso. Então, assim, vou só falando de outra forma, então é gestão de velocidade, mostrando aqui o que eu já falei. Então, gestão de velocidade é essencial. Gestão de estoque é essencial, nós temos que ter objetivo de capital alocado em estoque. Quanto que eu vou realmente dispor? Porque todo o meu capital que eu tiver em estoque e não tiver dando giro, não tiver fazendo com que eu consiga ter uma empresa funcionando, se eu aloco muito capital no estoque, se eu não cuido do estoque, eu posso estar assassinando todo o fluxo da minha empresa. Então, a gestão de caixa é o fluxo, já falei. A consequência de tudo é o caixa. O fluxo de caixa é a ferramenta, mas é o caixa. Contas a receber, o que eu tenho que cuidar são os prazos médios de recebimento, a política de vendas, como é que eu faço minha política de vendas, que ela está muito ligada a uma política de crédito. Eu não posso conceder crédito, eu não posso vender porque eu gosto do meu produto, eu sou encantada pelo meu produto, eu acredito que ele faz diferença, mas eu vendo para um cliente ruim, eu vendo para um cliente que não tem capacidade de pagamento, porque ele se encantou também com o meu produto e eu acabei não fazendo o que eu devia fazer. Eu tenho que verificar, eu tenho que ter rigores de política de crédito, eu tenho que estabelecer uma avaliação de risco e, de acordo com a política, fazer a condição de recebimento de uma venda. Estoque, eu tenho que cuidar muito de estoque, então tem que cuidar de giro de estoque, tem assim, ferramentas de controle de estoque, a curva ABC. A curva ABC, na verdade, ela avalia, ela avalia um percentual em percentual de relevância. Então, assim, muito provavelmente, isso estatisticamente foi levantado e foi criada a curva ABC, assim, existe um conjunto relevante de consumo de capital, 80% do consumo de capital tem uma equivalência de determinados produtos em estoque. E aí, 80 ou 70, eu estabeleço isso. Depois eu olho os 10 ou 15% de estoque em termos de valor e depois eu olho o resto. Então, muito provavelmente tem um conjunto específico de produtos em estoque que absorve muito o capital. Eu tenho que ter muito conhecimento do que é isso. O que forma esse meu estoque? Como ele é formado? Tem outras ferramentas de estudo de estoque, a lote econômico, eu avalio quanto me custa a movimentação de estoque, desde da compra, a entrega, o tempo que fica dentro de casa, armazenagem até a saída do estoque. E assim, é tão importante o estoque na pressão de capital de giro que criou-se um modelo, o just in time, para empresas maiores, talvez para todas, desde que você tenha um alinhamento da cadeia toda produtiva, que você só recebe aquilo para a produção, aquilo que vai entrar em produção quase que instantaneamente. Então a cadeia tem que ser muito alinhada. São essas três principais ferramentas para cuidar de avaliação de estoque. Capital de giro ele é decorrente de contas a pagar do circulante. Na verdade, eu tenho que ter muito claro quais são todas as condições de pagamento que me são impostas
e como é que eu vou negociar ou me posicionar com relação a essas condições de pagamento. E o permanente, então, o patrimônio. O patrimônio, basicamente, pensando numa origem de uma empresa, seria o primeiro capital que ela constitui com todos os lucros e prejuízos acumulados. Então, patrimônio, considerando esse conceito, ele é liquidez. E agora, permanente, que é todo aquele conjunto de ativos que dá, de um lado, daria uma solidez psicológica ou tradicional, ela, na verdade, é um grande consumidor de liquidez, e então nós temos que entender como é que esse permanente se compõe. Então, assim, os ativos são como eu uso o capital, e o passivo do balanço são as minhas fontes de capital. Então, assim, quanto mais eu for em linha do permanente, do que seria aquele sólido, da fábrica inteira, menos liquidez eu tenho. Então, assim, quanto maior o prazo que eu tenho que ficar com o ativo, menor liquidez eu tenho. No caso do passivo, na verdade, seria ótimo eu ter o maior patrimônio líquido do mundo, porque ele seria basicamente caixa livre, que é o meu resultado líquido. E quanto maior o patrimônio que eu tiver, assim, mais eu tenho que estar focado em compreensão do custo do meu próprio capital. Meu capital ele tem que ser remunerado, ele tem que ter um valor. Então, todas as decisões de gestão de capital de giro vão apresentar uma relação de custo-benefício ou de risco e retorno. Então, se eu tomar uma decisão de colocar uma planta, porque eu não posso produzir em um espaço alugado, o risco é muito grande de eu estar fazendo um investimento em infraestrutura e depois não ter uma renovação de aluguel, é uma decisão que vai consumir capital, tirar liquidez da empresa e tem o risco de eu não ter liquidez. Porque o risco maior de eu ter que sair do espaço que foi adequado ao meu processo produtivo era tão maior que eu tenho que aceitar a perda de liquidez. Então, é bem o que eu estou aqui graficamente mostrando, fazer gestão de capital de giro, é esse equilíbrio de liquidez, risco e retorno. Gestão de capital de giro basicamente estuda ciclos, entende os ciclos. O que são esses ciclos? Os ciclos são ciclos, na verdade, os ciclos são operacional e financeiro. Operacional, todo o processo, desde o pedido da matéria-prima até o recebimento final do pagamento do cliente. Quanto mais eu tenho dentro da minha empresa clara noção de como é que está construído esse ciclo operacional, mais fácil ou mais capacidade de gestão de capital de giro eu vou ter. O ciclo financeiro é exatamente aquele período de saída e entrada de caixa, aquilo que vai virar o funil dentro da área financeira, que vai gerar a ferramenta fluxo de caixa, que é decorrente de contas a pagar e a receber. Então, o ciclo operacional basicamente quanto tempo eu fico com toda a matéria-prima, que é todo o meu estoque, até eu, na média, receber. E o ciclo de conversão de caixa é quanto tempo isso acaba resultando em em quanto tempo eu transformo minha operação em caixa, em recurso. Então, assim, aqui tem um exemplo, até ele está mais para frente de novo, assim, alguns indicadores, também vou passar para frente falando sobre a questão de crédito que trata desses indicadores, mas o índice de liquidez corrente, ele avalia exatamente uma fotografia
quanto de usos e fontes eu tenho. Então, se eu tenho um equilíbrio, o equilíbrio é muito próximo de 1. Agora, quando a gente estuda balanço, indicadores e balanço, a gente tem que ter muitas informações por detrás, porque particularmente aqui, e depois a gente vai estar vendo o balanço que está aqui, cujos índices estão aqui, 3,09 parece que é uma excelente situação de liquidez, entretanto, pode ser que ela esteja sobreestressada de estoque, ou seja, não está girando. Eu posso até assumir que eu vou vender minha máquina, o equipamento em um ano, e se eu não vender, eu estou me assassinando como empresa, porque eu não fiz o giro que aquele equipamento precisaria fazer para eu estar mais em equilíbrio. Tirando aqui, que é bem evidente, o próprio estoque na segunda linha, da liquidez seca, é o ativo sem o estoque, já caiu um pouquinho. Então, qual é o meu prazo médio de estoque? Então, assim, realmente o prazo médio do estoque reflete até o setor que essa empresa está, em particular, é uma empresa que vende implementos agrícolas para o setor açúcar alcooleiro. Então, assim, o giro de estoque era 49 dias, passou para 41, que não foi ruim, apesar de outros fatores e outros indicadores, mais para frente a gente vai ver, não são muito bons dessa empresa, na verdade a empresa se deteriorou nos últimos 3 anos, mas aqui, e peguei de propósito exemplo de empresa com uma grande, não tão, com uma evolução, uma involução, para a gente estar discutindo sobre a questão específica de capital de giro. Então, o giro de estoque então, ela girava 7 vezes o estoque, 8 vezes, está girando 2 vezes o estoque. Ou seja, assim, o estoque girou 2 vezes por ano, isso é um consumo elevado de capital. E não obstante ter estoque, não está conseguindo produzir, porque está faltando no estoque determinados componentes para produzir. Então, assim, a gestão de estoque ela é essencial, ainda mais se a empresa for produtiva, de ciclo produtivo. O prazo médio de pagamento, faz um estudo de quanto que tenho de fornecedor no meu balanço a pagar, dividido sobre compras. E compras é uma relação de, olha, eu consumi tanto de mercadoria, de estoque, na produção, que é o meu CMV, eu extraio o estoque inicial, porque na verdade eu tenho estoque que está consumido ali também, e faz parte do CMV e eu somo o estoque final. Então, nesse caso aqui, as compras em 2013 foram 5 milhões, e depois novamente a gente vê, olhando o balanço, que então elas ainda estão no balanço, tanto é que o giro de estoque foi ruim, tá ruim, piorou, é um índice que piorou. Em 2014 foi 1,5 milhão. E eu vou estudar, para fazer essa avaliação dos ciclos, né? Eu vou estudar as contas a receber, meu prazo médio de recebimento. Então, assim, praticamente a empresa tá vendendo à vista, o setor está sofrendo muito, então ela está dando concessão maior de prazo para vender. A empresa tem que sempre fazer um ajuste se isso realmente vale a pena. Quanto de prazo eu concedo, quanto que eu faço de concessão para vender e não perder a venda, porque é uma medida que, no caso em particular, já tinha muita escassez de liquidez e de recursos. Essa ampliação de prazo é decorrente, sem dúvida, do jogo, do mercado, do momento, mas para a empresa ela foi contrária do que seria o ideal dela tentar manter o prazo em 27, 30 dias. Então, o ativo, a empresa está girando o ativo todo dela 3 vezes, 4 vezes ao ano, que é bom, muito movimento, 2 vezes, 1,6. Todos os indicadores mostram uma deteriorização de performance econômica e financeira e gestão de capital de giro, que é o nosso tema aqui principalmente. Então, o índice de endividamento é altíssimo, na verdade.
Ela dá até para calcular o tempo que ela demoraria para entrar em acordo. Então, aqui o ciclo operacional dela é 211 dias e o ciclo de caixa 121 dias. Ambos os ciclos são muito altos. É uma empresa cujos motores dela estão inadequados e precisa fazer um trabalho de gestão, trocar aí a forma como vai estar atuando para reverter esse quadro. Então, o capital de giro, o capital, na verdade, é um conjunto de recursos postos à disposição da empresa. Então é o dinheiro, né? Pensando numa empresa começando, eu coloco lá o capital e esse capital eu pago a abertura da empresa, compro os equipamentos mínimos, começo a pagar os funcionários e aí eu espero que esse capital gere um lucro, comece a gerar giro, gere um lucro, e esse lucro eu somo no capital próprio e assim eu vou constituindo patrimônio. Então, o capital próprio é o dinheiro que os próprios sócios desembolsam para realizar o investimento necessário para a fundação e crescimento da empresa. O capital de terceiros, às vezes, é o capital que não está diretamente vinculado com as decisões da sociedade. Ele corre o risco de gestão. Ele vem de fora, ele é concedido para que a empresa consiga desenvolver seu ciclo operacional, mas não está envolvido na gestão. O capital sempre tem um custo. Então, primeira coisa que todo empresário deveria fazer desde o primeiro momento de abertura da empresa, eu vou pôr 100 mil reais para minha empresa ser produtiva e produzir, eu vou fazer colchas de patchwork, eu tenho uma empresa pequena, eu vou pôr 100 mil reais de capital e eu quero, como meta, ter um retorno de capital. Eu quero ter 15%, quero ter 20%. Então, no final de um ano, eu vou querer estar recebendo 20 mil reais livre, eu pago tudo, inclusive pago o custo de eu ser o gestor da empresa, o meu prolabore, mas tem que sobrar 20 mil reais. Então, toda empresa deveria nascer com essa meta e continuar ao longo da existência dela, sabendo que, olha, tem um custo e eu não posso pôr o meu dinheiro no meu negócio e não ter um retorno. Então, o custo de capital pode ser representado, eu acabei de falar isso, não vou ler, mas é isso, eu preciso ter essa definição. O capital de terceiros e o meu capital próprio, ele é igual. Então, aqui que eu tenho um pouco a questão da minha diferença do que alguns livros técnicos falam. Por que que ele é igual no conceito? Porque, assim, capital não é fácil. Então, assim, capital, ele não aceita desaforo. Seria uma outra forma de dizer que ele não é fácil. O capital, ele não é fácil por quê? Porque, primeiro, que ele tem um custo. Depois, quando eu tenho um capital, eu tenho que escolher para onde eu aloco esse capital. Quer seja em um empreendimento, em uma empresa, quer seja em um tamanho, em um objetivo de estoque, em um investimento em uma evolução de processo de produção. Então, assim, o capital, toda vez que eu discuto capital, eu começo a pensar em muitas variáveis. Então, assim, a alocação dele, o custo dele, o tempo que ele vai ficar lá. Então, eu faço as perguntas de risco, de tempo, de retorno, de disponibilidade, de alocação, como é que eu lido com, como é que eu subdivido ele. Então, o capital, ele é sempre uma informação, ele é sempre um recurso muito difícil, porque ele implica a gente fazer muitas perguntas sobre o capital. Capital, ele não vem fácil. Ele pode parecer fácil porque eu
fui mandado embora e peguei meu fundo de garantia, então ele está fácil. Não está fácil. Ele foi juntado durante toda a sua vida lá. Então o capital não é rápido. Ele não consegue tomada de decisão, porque implica em risco e escolha para onde vai ser alocado o capital. Isso também no investidor tem um capital e até um fundo, um gestor de fortuna, ele tem um conjunto de capital e tem um conjunto enorme porque o capital sempre vai ser escasso, tem um conjunto enorme de alternativas onde ele pode fazer a opção de investir. Ele vai pensar, então ele não, por mais que a gente tenha ansiedade e precise de qualquer tipo de capital numa empresa, que seja de giro, de empréstimo, de sócio, entrada de novo sócio, sempre ele vai ter essa vertente de não ser fácil. Ele vai avaliar, vai investigar, ele vai questionar, ele vai, puxa, eu até ponho 10 milhões no seu negócio ou 100 mil no seu negócio, só que pronto, já não é fácil, só que eu dito a regra. Eu quero ter um assento, quero ser o responsável pelo financeiro, eu quero que a empresa crie esse nível de governança, eu quero que a empresa não faça determinado produto, mas faça demais, eu quero ter ingerência na escolha dos mercados, então capital dita regras. Assim como o de terceiros, o meu próprio tem que ditar regras também. Eu tenho que estabelecer critérios para esse uso de capital. Porque no limite, ele vai ser igual, assim, né? No conceito ele vai ser igual. Ambos os capitais, eles são exigentes e querem ter um retorno. Então, o capital avalia sempre os 5 Cs. A capacidade, que é a habilidade do negócio ocorrer, na verdade, do negócio evoluir, e isso gerar o retorno esperado, seja do pagar o empréstimo e tem que gerar o retorno do sócio também. É nesse quesito que eu digo que eu sou um pouco diferente dos livros técnicos, porque eu acho que se eu não tiver essa visão de que eu tenho que ter habilidade de tocar meu negócio, ele tem que me pagar, porque eu sou o dono do capital, mesmo eu sendo o gestor, o que está dentro da empresa, ele precisa ser pago, ele precisa dar um retorno, senão eu acabo perdendo eu vou perder, na verdade, minha riqueza, se eu não cuidar desse primeiro do item de que meu capital ele tem que também me dar um retorno. Todo capital ele olha colateral, garantia. Na verdade, não tem, por isso que ele não é fácil, assim. Ele quer alguma coisa em troca. Ele não é ele não vem assim, tipo, gratuitamente. E se vem gratuitamente e não é pago, ele gera muito desgaste emocional. É, por exemplo, em caso de família, assim, por quê? Porque a garantia não foi discutida e depois gera o desgaste que não foi pago. Então gera todo. A gente tem aí várias histórias de empresas que vivenciam grandes conflitos por um familiar emprestar, não foi o retorno, não, a capacidade da empresa não conseguiu dar o retorno esperado e sem garantia nenhuma, o familiar que emprestou se sente lesado e não obrigatoriamente foi realmente uma intenção de ser lesado, é uma circunstância que o capital tem que tomar cuidado e discutir coisas antes e discutir coisas à luz de talvez aqui a minha avaliação de crédito futura que eu vou estar apresentando. Capital avalia caráter, então faz uma investigação intuitiva, no caso de familiares, e para alguns familiares talvez a gente não empreste, para outros a gente empresta, mas na verdade faz também uma investigação de caráter de relacionamento, de falar, você conhece fulano? E assim vai, e assim como uma instituição financeira investiga muito em cima desse quesito, quantidade de tempo que a empresa existe e o relacionamento que ela mantém com as contrapartes dela, isso está escrito no. Geralmente, isso são dados do cadastro que as empresas mandam para os credores.
O capital ele quer saber as condições, quer dizer, ele quer saber, ele não, eu quero emprestar para o empreendimento imobiliário porque eu confio no empreendedor. O empreendedor diz que vai dar um retorno em 5 anos. Eu estudo esse mercado e acredito que faz sentido sim. Ele vai é, ser pago em 5 anos, é um padrão de mercado. Só que o investidor diz, não, mas eu aceito 1 ano de carência, mas eu quero ganhar IPCA mais 4,5% ou mais 7%, de acordo com a percepção de risco. Então, o capital sempre avalia e negocia condições. E o capital, ele avalia o próprio capital, não é um contrassenso, eu acabei até já falando. Enfim, o patrimônio líquido é o quanto que a empresa se superou e conseguiu gerar a tal da rentabilidade do retorno do capital. Então, assim, empresa com patrimônio líquido negativo, praticamente é impossível ter linha de crédito, porque o resultado no patrimônio líquido mostra que a empresa não soube fazer a gestão necessária para poder estar sólida, para poder estar líquida, para poder estar evoluindo e crescendo. Os fundamentos de crédito eu trouxe aqui porque o primeiro obstáculo para a obtenção, o primeiro obstáculo que aumenta ainda mais a escassez de capital de giro é a empresa não cuidar de informações de crédito, ela não cuidar de como se apresentar. Então, assim, independente de principalmente se o capital de terceiros for de não familiar, todas as informações, na verdade, uma estratégia de comunicação e uma estratégia de conhecimento do que o setor, o que os bancos, o que os credores querem saber, ou precisam saber, ou é necessário saber que tipo de conforto eu dou. Então, precisa ter uma pessoa, assim, para as empresas menores, que não tem essa experiência. Vale a pena sempre considerar a contratação de consultores, porque eles trazem conhecimento específico, trazem a vivência de mercado, as necessidades de mercado, e elaboram as informações de uma forma mais apropriada. Então, assim, a apresentação da empresa. A apresentação da empresa é muito importante. Dos elementos aqui, os três mais importantes, e com a onda de redes sociais, seria o quarto, a fanpage, mas assim, cuida do seu site. O seu site tem que dizer o quê? O seu site ele tem que apresentar o que sua empresa, o que ela produz, qual o objetivo da sua empresa, o que ela faz. Tem que apresentar o que a empresa tem de visão dela mesma, para onde ela vai. Tem que apresentar quais são os seus valores. Tem que apresentar quais são os seus diferenciais. Tem que apresentar como é que você lida como você interage. Então, tem que apresentar seus clientes, seus prêmios. Na verdade, assim, é um cartão de visita. Mesmo que é uma primeira ferramenta investigativa. Na verdade, sim, qualquer pessoa que entre em contato com você para qualquer tipo de relação comercial, normalmente hoje vai, após esse contato, se achou interessante o que a sua empresa faz, ela vai buscar o seu site. E naturalmente, nesse momento, ela já dá uma navegada nos sites dos seus concorrentes. A apresentação institucional é um documento mais direcionado. Ele já tem o site ele tem uma visão um pouco mais macro, mais genérica. A apresentação institucional, você não vai estar liberando ela publicamente, você está distribuindo, entregando essa apresentação institucional para um público mais restrito, que merecedor para dar a relação comercial que seja de crédito, no caso, conseguir
te avaliar de uma forma apropriada, conseguir ter informações que ela possa usar facilmente em uma defesa de crédito, ter informações que podem valorizar o seu eh, potencial. Então, a apresentação institucional é um documento extremamente importante, tem que ser cuidado. Provavelmente, no caso aqui, que nós estamos falando de recursos de capital de giro, então é a busca de recursos, ela vai ter que estar trazendo seu balanço, seu DRE, fluxo de caixa, muitos dados financeiros, só que de uma forma não só a entrega do balanço. A entrega do balanço, muitas vezes, dependendo até que tipo de regime a empresa está, a entrega de balanço ela é ineficiente. Você tem que ter nota explicativa, tem que explicar, tem que formar gráficos, tem que dar um apelo visual com conteúdo. As informações têm que ser extremamente críveis, verificáveis e tem que ser pensadas, elas têm que ter objetivo na construção da apresentação institucional. E o mesmo vale para a ficha de cadastro. A ficha de cadastro, umas pessoas copiam de uma empresa para outra, ou pegam de alguma coisa na internet, mas preenche lá assim como se fosse um documento qualquer, assim, tipo, preenche em fornecedor. Pode pegar os três, não, os três fornecedores, pega aí os fornecedores A, B, C, D. Não, o que que eu quero mostrar? Eu quero mostrar perenidade, seriedade, responsabilidade. Eu vou pegar o fornecedor maior, ou o mais o que tem mais inovação, ou o que é mais rigoroso de crédito. Eu tenho que perguntar algumas coisas para montar uma ficha de cadastro. Então, tem que dar qualificação dos sócios. Onde eu ponho a qualificação dos sócios? Eu ponho na apresentação institucional, na ficha cadastral, nos dois. Eu tenho na ficha cadastral pensar meu relacionamento com fornecedores, exatamente quais são os fornecedores que eu ponho. O certo seria avisar o fornecedor que ele está compondo a sua ficha cadastral. Eu tenho que falar dos meus clientes, eu vou falar dos clientes que compram maior volume, eu vou falar da quantidade, eu vou falar dos meus 10 maiores clientes. Então, eu posso colocar isso tanto na apresentação institucional como na ficha de cadastro. Todo credor vai querer entender o seu risco, se você está muito concentrado ou não no cliente. Eu mando uma apresentação institucional, uma ficha de cadastro sem essa informação, ele vai estudar tudo, vai ler. Eu estou com pressa, eu preciso fazer uma captação e ele vai, daqui a 2 semanas, perguntar então, você pode me mandar seus 10 maiores clientes ou fornecedores? Puxa vida, aí eu mando, preparo rapidinho, ponho alguém para preparar, no mesmo dia entrego, em menos de 3 horas eu devolvo para ele. Aí ele vai ter que convocar um comitê, passar nas linhas que precisam e exigem um pouco mais de profundidade de análise. Vai passar mais 2, 3 semanas e aí já passou um mês, já passou um mês inteiro e eu não tive a resposta à minha ansiedade. Então, assim, a apresentação da empresa, eu vou ter sempre como, assim, ela tem que ser completa, ela tem que ser direcionada, ela tem que evitar, ela tem que dar todos os argumentos para a defesa de crédito, e ela tem que ser o mais direta possível quando o analista, o credor, o investidor, o fundo, quem quer que seja, for receber o material, ele vai conseguir resolver 90%, 98% das perguntas que ele tiver a meu respeito e para que conseguir fazer a defesa de crédito e ter uma percepção adequada, coesa, coerente, verificável de crédito. Ao cuidar disso, eu já estou dando um grande passo de transformar essa minha necessidade de capital, de recurso de terceiro, em uma resposta menos demorada. Informações comerciais, bancárias e governamentais. Então, assim, todo credor vai querer saber se vai fazer uma investigação, Boa Vista, Serasa, pus aqui. Essa investigação, ela olha o quê? Ela basicamente vai olhar assim, como é que é a sua fotografia de crédito no mercado. E aí você vai ter uma fotografia bonita, não deve nada, não tem protesto nenhum, legal. Ou vai ter uma fotografia, eu tenho determinados protestos. E aí depende muito da negociação do credor ou do tipo de linha, ele vai investigar. Então, em que pé tá, por que que ocorreu,
ou algum desacordo comercial. Então, assim, eu tenho que cuidar de documentar, de saber, de acompanhar. Então, eu tenho que saber como tá. Banco Central. Toda vez que um banco vai fazer uma operação de empréstimo, qualquer que seja, até conta garantida, no processo, conta garantida, desconto de duplicatas, no processo, a gente assina, toda empresa assina, uma carta autorizando a verificação junto ao Banco Central de sua situação de dívida. Então, o que que é que a pessoa enxerga quando ela faz essa verificação? Ela abre uma tela do Banco Central, como banco, com essa autorização, ela tem um acesso e fotografa absolutamente toda a sua história com todas as demais instituições financeiras registradas no Banco Central. Então, assim, não adianta em nenhum banco ou fazer uma operação de crédito e não contar que você está com linhas de crédito abertas em dois, três bancos, ou que você renegociou com um banco, porque a fotografia é muito clara. Então, assim, você levanta um histórico muito claro de como é que está a situação da empresa, de dívida, o que está devendo, se está atrasado ou não, com quem a empresa captou algum tipo de recurso, que tipo de recurso, que classificação de dívida a empresa tem com os outros bancos. E pior ainda, assim, os departamentos de crédito dos bancos estudam, falando mais particularmente dos bancos, mas mesmo fazem investigação cruzada. O diretor lá de crédito, ou o gerente de crédito, ou o responsável do crédito liga para o outro banco, onde ele já descobriu que você tem um risco, ele já tem a informação do Sisbacen, que é o sistema do Banco Central que dá acesso a esse banco de dados para todo o setor financeiro. Então ele vai ligar para um colega que ele tem no outro banco e falar: e aí, vocês estão fazendo negócio com a empresa XYZ, qual é o risco de crédito? Qual a percepção, qual a avaliação de crédito que você está dando para essa empresa? E o outro gerente de crédito, outro responsável pelo crédito, ele vai responder: nessa empresa para a gente aqui é D. Muito provavelmente você vai ceder em todos os bancos ou os bancos novos, você vai seguir um pouco, eles vão seguir um pouco a percepção do antecessor, dos bancos que já estão trabalhando com o cliente. Então tem que cuidar? Tem que saber como tá, tenho que cuidar. Qualquer omissão de informação é nefasta, porque o sistema permite eu ter um acesso completo. Então, assim, cabe à gestão da empresa o cuidado e o conhecimento disso que eu estou tentando apresentar aqui, e o cuidado, precisa cuidar. Então, a área financeira é uma área complexa, ela exige competências, sim, específicas, exige atenção de muitos detalhes. As certidões e CADIM, então registro de não pagamento, o não pagamento de dívidas com o governo, ele também é documentado e é verificado. Ele pode ser mais ou menos impactante na decisão da concessão de crédito, muito vinculado a que tipo de crédito a empresa está procurando obter. E aí vem as informações que são analisadas, e tem gerentes de crédito que são extremamente competentes na percepção de risco, na avaliação, conseguem descobrir onde tem os furos do crédito. Enfim, então eu tenho que cuidar do meu balanço, eu mesmo tenho que saber como ele é, eu tenho que entender as contas do meu balanço, eu tenho que discutir com a minha contabilidade, assim, estrategicamente, o que que é o balanço à luz do meu desejo de crescer, evoluir, situação presente, classificação das contas, a má classificação das contas implica que um gerente de crédito, um profissional de crédito ao avaliar você, vai atribuir a classificação inadequada de contas a um descontrole ou um mau uso dos recursos, então tem que tomar cuidado. Demonstração de resultados mostra, sem dúvida, se você está ou não
fazendo uma gestão apropriada, se você dá ou não o resultado, como você está alocando o capital, ele te dá, sim, uma fotografia de alocação de capital. O fluxo de caixa é essencial, na verdade. Pode ser muito próximo do DRE, mas não é, porque ele, na verdade, o DRE ele é um conglomerado, na verdade, seria, o DRE seria a síntese do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é todo dia é uma ferramenta dinâmica. No fluxo de caixa bem feito, ele tem o histórico preciso do que ocorreu, ele tem os lançamentos do que está para ocorrer para frente, para poder haver gestão. E DRE é uma fotografia estática, é uma fotografia, eu próprio já acabei de falar, é uma fotografia, uma coisa que fotografou, está lá. O fluxo de caixa é uma ferramenta dinâmica. Use fontes, que é uma outra forma de apresentar os números. Então, um bom gerente de crédito olha todos, ou um bom profissional de crédito, olha esses números todos e consegue achar o que realmente, se o balanço é consistente ou não. E se eu puder sempre trabalhar orçamento e projeção de resultados, que com base em fluxo de caixa, eu consigo ter aqui as informações boas para a gestão da empresa e excelentes para uma tomada de decisão de crédito, se elas forem consistentes e se elas forem consistentes, verificáveis, palavras que eu já falei. Avaliação de risco, eu tenho que ter muita consciência o risco que eu tenho de estar atuando nesse setor, o risco, todos os riscos, eu tenho que fazer uma avaliação de risco. Não é incomum a apresentação dessa avaliação detalhada. Qual o risco e quais são os mitigantes do risco e apresentar isso. Isso seria ideal para apresentar isso para um banco ou para um credor. Ajuda, então, na verdade, sim, se eu não ajudar o credor a ter uma percepção favorável, entender que até em casos de não estar tão favorável, eu estou cuidando. Se eu não fizer essa minha parte, a distância do capital de giro, de recurso terceiro que eu vou captar, fica maior. Aqui eu tenho um exemplo de uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. É a falácia do simples. O simples, ele parece ser uma coisa mais barata. E dependendo do tamanho da empresa, assim, eu diria que realmente o simples ele tem que ser avaliado, assim, ser avaliado é você ter um escritório de contabilidade ou uma contabilidade interna, conforme o caso, e efetivamente, estudar qual é a classificação fiscal, que no meu modelo de negócio, porque cada negócio ele tem custos padrão, ele tem certos variáveis que são bem pertinentes ao negócio, e eu tenho que conhecer isso, entender um pouco se eu estou dentro do universo onde eu estou atuando, do jogo que eu estou atuando, mas acima de tudo, o que eu tenho que fazer é um estudo para saber se o meu tamanho da minha empresa agora, com essa minha estrutura de custos, se ela é para ser o melhor fiscalmente a ser simples, lucro presumido, lucro real. Mesmo eu sendo uma empresa pequena. Aqui tem um exemplo de um caso, de um estudo que foi feito, e foi feita uma avaliação isso é uma startup, 10 anos de dadas determinados parâmetros de DRE, e o que daria isso de resultado? Então, base simples, eu teria um retorno de 12% o meu resultado final seria 12,6%. O lucro presumido seria 11,6. Nós estamos aqui descontando 10 anos trazendo 10 anos de negócio, eu dentro de um determinado regime. Nesse exemplo aqui, a melhor solução seria a empresa, desde o nascimento, ser base lucro real. Uma diferença é pouca, 11,6 para 12,6 para 13,1. Nós estamos falando daquele C lá, olha, de retorno do capital. Meu capital tem um retorno.
O meu retorno tem que ser o máximo. E o capital próprio exige o máximo retorno possível. Porque se for para você ter um retorno de mercado financeiro, abaixo do mercado financeiro, retorno de capital de terceiros, a sua empresa não está sendo eficiente. Eu preciso ter um retorno, assim, o meu capital ele tem que ser muito mais valorizado que o capital de terceiros. Então eu quero ter um retorno de 13,1%. Eu não quero ter retorno de 11,6% ou 12,6% pela escolha de simples, eu quero ter de 13,1%. Muito provavelmente, isso aqui é uma startup, muito provavelmente o lucro, o base de lucro real, à medida que o negócio fosse evoluindo, daria talvez até um resultado maior. Não obstante, assim, não sabemos. Esse estudo ele tem que ser feito o tempo todo. Tem que avaliar se eu realmente estou classificada da forma que me dá o maior retorno no meu negócio frente a essas alternativas de classificação fiscal. A análise de crédito continuando, assim, ela tem umas coisas que ela sempre vai olhar. Ela olha o histórico, quanto tempo que uma empresa existe. Se é uma empresa de 100 anos, é muito, assim, logo de cara, o de 100, 50, 20, 3 e 1 ano. O gerente lá, o responsável de crédito, tem esse cenário de empresa para analisar. De 100 anos, ele vai estar tão tranquilo. Você fala, nossa, ele já começa tranquilo. Fala, olha, ela existe há tanto tempo. Não é a única coisa que ele olha, mas é uma das coisas que é olhado. Então, a análise de crédito, ela analisa acontecimentos presentes, dados recentes disponíveis. Então, tem 100 anos, mas deixa eu ver o balanço até março. Você não tem? Claro que não tem. Estamos fechando o mês de março. Então, você pode me ver o balanço de fevereiro, até fevereiro? Me passa os últimos 12 meses de faturamento. Pô, mas acabou o ano, não te serve 31 de dezembro de 2014? Não. Eu quero ver 12 meses para trás, porque esses 12 meses eu comparo com os últimos 3 anos e começo a pegar uma percepção se a performance está igual, crescendo ou diminuindo. Então, a análise de crédito, ela pega os números e destrincha os números. Então, ela, na verdade, ela começa a fazer uma análise comparativa de relevância e peso, né? O Soros, eu li um livro do Soros, como é que ele faz a avaliação de que empresa ele compra a ação. Primeiro índice é quanto que dá o lucro bruto. Qualquer coisa com lucro bruto abaixo de 30%, ele nem sequer continua estudando a empresa. Então, assim, o meu lucro bruto, ele não pode, ele teria que ser de tal forma que dos demais custos todos consigam me dar o meu retorno de capital. Então, quanto que as contas são relevantes ou como é que elas pesam dentro de subcontas, como elas pesam dentro de contas e como as contas pesam dentro do balanço ou dentro do DRE. Então, a gente faz análise horizontal, análise vertical, na verdade, que é estudar um pouco essa relevância das contas. E faz análise horizontal, que faz estudo histórico. Então, eu gasto 20 mil reais de telefonia e comunicação, isso representa 5% do meu custo operacional, ou do meu custo representa 5% do meu faturamento líquido. E aí no ano seguinte eu passei a gastar 30 mil e isso passou a ser, não sei, muito mais do que 5%. Ou passei a gastar 22 por erro de classificação, tem um descontrole, isso mostra um descontrole. Ou eu estou gastando sempre 5% mesmo, então é variável, minha conta de comunicação depende, eu devo usar muito comunicação para fazer meu negócio crescer. E assim vai. Então, na verdade, vão fazendo análises de relevância, peso relativo das contas e comparativamente contas entre contas e contas historicamente como elas evoluem. Analisa índice, cria um monte de relações cruzadas que dão então indicadores, que são os índices, que rapidamente você consegue identificar a situação da empresa.
analisa a qualidade das contas, acabei de falar, então assim, não é balela, com cuidado de classificação de contas. Não tem pior conta, e principalmente se ela for relevante, fazendo essa analogia do peso relativo, que não saber classificar as contas e crescer a conta de diversos. Isso assim é um assassinato para análise de crédito, que na verdade vai voltar e perguntar: você pode abrir esse diversos aqui? Eu quero saber o que, que é que está aqui dentro. E analisa a consistência de números, os números não mentem. A gente pode ter marretado um balanço, feito um balanço meio nas coxas, por várias razões, porque não gosto, não acredito, não quero, não tenho a contabilidade, não acho importante. Cuidado, um bom analista de crédito vai saber entender e achar os buracos de balanço. E acha mesmo. E empresa com buraco de balanço ou de demonstrações financeiras já começa a ter né, são pontos negativos que contam na avaliação da empresa. Eu queria dar, para não ser muito assim, eu fiz a opção de trazer dois casos e falar um pouquinho do balanço desses casos. Achei que seria mais interessante do que tá só um instante. Desculpa, do que tá passando todos os índices, indicadores e falar da parte muito teórica. Eu escolhi dois casos, os livros, muitos livros técnicos trazem só histórias de casos de sucesso, balanço sempre em evolução positiva. Eu fiz uma opção aqui de trazer balanços que façam a gente refletir, entender o que é que acontece num banco, não obstante a empresa não, assim, não obrigatória, essa em particular é a empresa que tá evoluindo, mas não se consegue perceber pela forma como ela foi, como foi feito o balanço. E a outra em particular está em um processo muito ruim, de inversão, e eu vou tratar um pouquinho sobre ambas empresas. Então, aqui é um caso de uma empresa que cuida de eficiência energética e de uso de águas, uma ESCO, denominação de empresas que fazem isso, é uma ESCO. Isso aqui é o faturamento dela até 2025. Ela soma 20 milhões de faturamento, tá aí a curva de faturamento. Anualmente ela fatura em torno de 3 milhões. Então, é uma empresa que tem 20 milhões de negócios já feitos, estão feitos. Então, na verdade, ela não poderia não fazer mais nada, em tese, sim, é um pouco falacioso, mas em tese, poderia não fazer mais nada e ficar esperando, assim, receber esse fluxo aí de receitas. Nenhuma empresa nasce com o objetivo de não estar evoluindo e continuando ou crescendo, e no caso essa empresa tem esse desejo de evoluir e crescer. E aí ela apresentou, ela tem um escritório de contabilidade, que se deixou contaminar um pouco com o vírus da empresa Simples. Então, a primeira empresa, quando chegou muito próximo do faturamento máximo da Simples, teve a recomendação isso pode ter sido em 2011, 2012, não sei precisar, mas é irrelevante aqui. Recomendou a empresa abrir uma segunda empresa e, não obstante, depois recomendou ao empresário abrir uma terceira Simples. E porque na legislação do Simples o foco é demonstração de resultado, e o tributo é cobrado sobre a primeira linha, que é o faturamento, houve uma negligência na necessidade, na hora que se construiu o conceito de Simples, da necessidade de balanço. E assim, nenhum credor dá crédito sem olhar balanço. Então temos aí, né, um cuidado. Sou simples, tenho que cuidar de ter um balanço que reflete a minha empresa. E aí aqui nós temos então os 3 balanços das empresas
que aí no primeiro momento já chama a atenção de vocês, não tem a conta realizável a longo prazo. Então, eu tenho 20 milhões de faturamento contratado e nenhum dos 3 balanços aqui eu tenho na conta, na parte do ativo, que né, eu tenho o direito futuro desses 20 milhões documentado. Então, em um primeiro momento, eu sou inconsistente. Eu digo que eu tenho 20 milhões de faturamento, só que eu tenho um balanço, eu mostro 3, não obstante um, mas eu mostro 3 balanços sem essa receita futura contratada. Então já gera questões, se está contratado ou não está contratada, isso vai acontecer ou não, o que é performado, isso... Bom, enfim, já começou a criar confusão, a primeira confusão. Olhando aqui o tamanho do ativo da empresa, deixa eu só explicar, acho importante, uma ESCO, ela na verdade investe em uma estação de tratamento de água, numa estação de tratamento de esgoto, em um retrofit de instalação elétrica. Então ela põe capital, ela aloca o capital, ela constitui um ativo permanente, porque ela investiu e está lá, a ETE, a estação de tratamento de água está lá. Aqui não tem permanente. Então eu fui tirando, eu tive alguns prejuízos, mas eu tenho uma série histórica muito mais longa desse cliente particular. Na verdade, de 3 milhões de patrimônio que eu tinha da primeira empresa, eu fui tirando esse patrimônio, investindo em permanente, teve uma saída de caixa, tinha recurso, teve uma saída de caixa. Eu constituí um permanente, mas meu escritório de contabilidade não documentou esse permanente. Então, para uma primeira análise, segundo problema aqui, eu tenho várias estações de tratamento de água, eu usei meu capital, está me gerando 20 milhões de... então, eu aloquei 5 milhões de capital em um prazo de 14 anos que essa empresa existe, em infraestrutura, construção e instalação do meu produto, que é a venda de eficiência de energia, água e consumo de gás. Não falei antes, mas também tem de consumo de gás. E eu não tenho permanente aqui, não tenho documentado permanente. Então, segundo problema, você não tem nem o recebimento futuro e não tem nem o patrimônio, nem o permanente. Historicamente, eu só tive saída de patrimônio líquido, de capital, porque eu aloquei ele no permanente. Quando um banco olha essa série mais longa, então, em algum lugar estão esses 5 milhões que foi em 13, 14 anos esse ano aqui, a empresa consumiu, mas foi sangrado, foi tirado, não é verdade, está em um permanente. Então, assim, a empresa chegou em um momento que ela não pode mais ter uma contabilidade assim, ela não consegue crescer, porque por melhor que ela seja, ela tem grandes indicadores, melhor que ela seja, ela na verdade não consegue documentar isso. Então, assim, uma solução foi dada, foi constituir um consolidado e começar a colocar as contas, a conta de não circulante, que é o recebível de 14 a 2025. A questão do permanente não está nesse balanço, foi um trabalho que a recomendação foi essa, e a outra foi ter que, para colocar o permanente no balanço, teria que fazer uma avaliação de todos os ativos e instalações, e isso provavelmente foi feito, foi a recomendação. E aí o balanço deixa de ser um balanço tão frágil de 3 empresas. Então, para quem eu vou emprestar se são 3 empresas? Quem é o risco? Quem vai pagar? Como é que é o trâmite de movimentação de conta entre as 3 empresas?
Enfim, já nem era necessário ter 3 empresas, por mais barato que pareça ser o tributo, talvez num lucro real o tributo final na última linha seja menor, e tem que começar a documentar apropriadamente o que é o seu negócio. O seu negócio economicamente você constitui permanente, constitui recebível futuro. Isso é um exemplo bastante caso bem verdadeiro. Essa empresa precisa captar recursos para continuar crescendo. Ela tem ativo, ela tem recebíveis de excelente qualidade, só que ela não consegue ter uma percepção de crédito favorável que viabiliza ela fazer uma captação de recursos. Então, ela encontrou um gargalo por não ter tido, talvez, as informações passadas, que chegou um momento que agora não tem como fazer diferente se não cuidar do que eu estou tentando mostrar aqui. Olha, cuida da sua apresentação, cuida do seu balanço, pensa, você como empresário tem que pensar hoje, mas tem que ter a visão para frente e entender os impactos que algumas ações ou tomadas de decisões passadas vão causar na frente. Aqui, nomeadamente, um balanço feito só no modelo simples, não um balanço não, um foco só em DRE e não em balanço, causou um atraso de potencial de crescimento da empresa. No caso, o índice de liquidez corrente é excelente, é espetacular, de seca, ela não tem estoque, ela, na verdade, tem quase um just in time, ela só, quando ela tem um contrato que ela investe e compra o que ela vai instalar, então ela não mantém nada, ela trabalha por conceito de projeto, você vê que ela não tem, não tem, na verdade, estoque. Aqui eu tenho que fazer uma correção. Esses números devem estar errados. Ela não tem estoque, eu vou fazer essa correção. A índice de liquidez geral, o índice excelente. Geração de caixa da empresa é excelente. Então, ela gera 1 milhão de caixa ano. É um indicador muito, muito trabalhado no mercado financeiro, a capacidade de geração de caixa. Por ela estar crescendo, e o crescimento reflete o faturamento dela, ela, na verdade, por ela estar crescendo, ela está gerando menos caixa, mas isso porque ela decidiu investir, alocar o capital. Então, assim, tem um tempo de instalação, 180 dias, um pouco maior, instala e começa a fazer a receita depois disso. Então, assim, ela continua sendo altamente geradora de caixa. Aqui tem um DRE, como é que está o DRE, evolução das 3 empresas, basicamente, elas, por diversas razões, quando em algum momento o faturamento chegou muito próximo de 3 milhões na abertura da segunda empresa, não chegou, quer dizer, soma 2,600, aí soma 1,500 para 1,300, quer dizer, houve uma reversão, até porque o foco em água, o foco em energia, o foco em gás oscila um pouco o que a luz do que tem acontecido no mercado. Então, assim, quando perdeu o mercado de energia elétrica um pouco por causa de ações do governo, ele tem um risco muito forte. Quem trabalha com produtos, serviços no setor elétrico, de energia elétrica, tem um fator de risco grande, que o governo usa a energia elétrica como balizador de inflação, então ele é extremamente ingerente no que seria preço justo no mercado, através de medidas e medidas provisórias, legais, e, enfim, usa o legislativo para segurar aí como indexadora a energia elétrica. Então impactou a empresa, ela foi para a água, ela foi buscar solução de água. A solução de água, na verdade, foi bastante interessante, agregou valor, agregou um produto no conceito da empresa. Em 2013 ela começou a estudar o mercado de gás. Então aqui, assim, o balanço reflete queda de faturamento,
Novamente ficou confuso porque ter três empresas, se o faturamento, a soma dos faturamentos não dá os 3 milhões. Não obstante, essa migração de criação de empresa faz ter três gestões, alocação de três fluxos de caixa, e isso gera um pouco de prejuízo, adequado ou não, em uma ou na outra. Então, assim, uma gerou 300, né, 1.555.303 de lucro, a outra gerou 422, gerou 381 negativo, teve um prejuízo, a outra gerou 370. O banco fica confuso para estudar tudo isso aqui. E o risco de crédito ele é por CNPJ. O conceito de grupo econômico ele é um conceito para dar solidez, para dar, mas no limite final tem que analisar se essa empresa aqui, eficiência energética e ambiente, por exemplo, vamos pegar que deu prejuízo, quer dizer, eu vou fazer o investimento nela porque eu estou precisando, porque talvez seja mais apropriado eu fazer nela, por algumas razões, talvez até porque a primeira já alcançou os 3 milhões, só que ela deu prejuízo, então o banco não vai dar um empréstimo para essa empresa, na verdade. Isso aqui é um consolidar de resultado, facilita um pouco mais a percepção, a compreensão, a abertura de contas. Aqui tem uma análise horizontal, fala, puxa vida, mas subiu tanto, subiu 274%, por quê? O banco vai perguntar por quê, ele vai estudar tudo isso aqui, despesa com o pessoal subiu 76%, por quê? No caso aqui, fácil de explicar, foi constituída em 2013 mais uma empresa, então na verdade cresceu porque tem uma empresa adicional. E assim vai, né? Material de consumo cresceu porque estão sendo feitos investimentos, mas ele vai estudar a relevância na análise vertical e horizontal das contas. Vou passar para um segundo caso, que é uma empresa que está em uma situação bastante ruim. Ela, na verdade, ela tem uma deterioração de situação econômica por algumas razões, na verdade. A razão do setor, quer dizer, em que setor ela está, o setor do açúcar alcooleiro, e também por talvez falta de conhecimento de ferramentas de gestão passados que fizeram com que alguns erros ocorressem. Então, essa empresa, apesar de ter um realizável a curto prazo bastante superior aqui em 2014 eu vou passar, desculpa, eu vou... Então, ela tem 756 mil de passivo circulante e de ativo circulante ela tem 30 mil. Então, ela está totalmente... O realizável a curto prazo são 2 milhões 030. Então, o circulante da empresa, 2 milhões... Mas olha o tamanho do estoque dela. Então, assim, ela está super bem porque o índice de liquidez... Vamos lá para o índice de liquidez. O índice de liquidez dela é 309. Então, 309 foi o mesmo exemplo que eu usei anteriormente. 309, se eu só olho o índice, mas nenhum banco, nenhum credor faz isso, ela está bem, na verdade, ela está líquida. Ela não está líquida, porque quando eu coloco meu capital em estoque, eu não fico líquido, eu perco liquidez. Então, estoque, eu tenho que ter muito consciente do estoque, assim, o estoque é essencial para eu ter uma empresa, principalmente produtiva, em equilíbrio, é ter realmente gestão de estoque. Vou mostrar outros indicadores aqui. Permanente, ela não tem permanente, isso é uma coisa boa, ela praticamente não tem permanente. Ela tem patentes, nem estão documentados aqui nesse balanço, na verdade. Ela tem financiamentos bancários, ela entrou em recuperação em 2014, então ela tirou todos esses passivos do balanço, esses passivos não estão aqui. Também uma classificação, assim, não é correta, é muito forte falar. Ao fazer isso, eu distorci totalmente os meus indicadores. E aí eu penso, puxa vida, eu tenho um total de 5 milhões de passivo na empresa, né? E eu gero um faturamento de 3 milhões com prejuízo de 560 mil reais todo ano. Então, assim, eu estou num ciclo totalmente
tem que reverter isso. Um ciclo totalmente de perdas aqui. Eu tenho que reverter urgentemente esse ciclo de perdas. Meu CMV aqui é 51% em 2014 e foi muito mais, foi praticamente 90%, salvo engano de memória, que eu tirei aqui as colunas para caber, em 2012. Então aqui já está quando um balanço desse é estudado, a primeira coisa que eu identifico é que o preço de venda dela está muito mal calculado. Porque se eu tenho um custo de 9 milhões e vendi meu produto por 10, eu não posso ter mais nada aqui embaixo. Eu não posso ter administrativo, eu não posso ter comercial, muito menos eu ter imposto, outros tipos de os impostos, contribuição social e de renda, que ainda me impactam. Quer dizer, eu não tenho como fazer a empresa girar. Eu preciso ter um mínimo, eu preciso saber o que é o padrão do meu mercado de custo de mercadoria vendida. Então, assim, já logo de cara, para mim, é claro que tem algum erro, ou no custo de produção, né, da mercadoria, na compra do estoque, no custo de produção, ou na precificação, na formatação da precificação do. Eu não estou pondo no meu preço de venda o que eu deveria pôr para ter um preço justo. Que esses indicadores a gente já viu, né? Eu quero pegar esse exemplo, o meu capital. Vamos lá, só para vocês. Opa! O capital, a empresa foi aberta em algum momento com um capital de 400 mil reais. Eu quero ter 15% de retorno do meu capital todo ano. Estou até fazendo a conta aqui. É isso. Então, assim, eu como empresário tenho que ter meta de retorno de capital. Meu capital é caríssimo. Porque eu perdi meu capital aqui, o que eu vou fazer para recuperar meu capital se eu não, logo de cara que eu criar o meu negócio, essa empresa é relativamente, não não é muito antiga, assim, ela, assim, mas eu tenho que, havia uma outra empresa maior de implementos agrícolas e a pessoa, por sua competência de criar as patentes e os novos equipamentos, acabou constituindo uma nova empresa. Ao constituir uma nova empresa e por 400 mil reais de capital, tem que ter um retorno mínimo de 15% sobre esse capital. Eu ponho 15 aqui porque a poupança é 12. Eu tenho que receber mais que desculpa, eu tenho que receber mais que supostamente o menor risco de crédito seria o título do governo. Então, se o título do governo está pagando 12%, que é a Selic, eu tenho que receber mais. Eu não posso receber menos, como o dono do capital. Então, assim, somando aqui, historicamente, o imposto e a contribuição social vai me consumir 3% do meu lucro. Então, eu tenho que fazer a conta ao revés, porque eu preciso gerar um lucro tal que eu consiga pagar os 3% e ainda ficar com os meus 60 mil reais. Né? Eu tenho os meus juros, seria 35% sobre o meu estoque de passivos, assim, de dívida. É um juro alto, mas com a situação creditícia e dessa empresa assim está abaixo do que provavelmente ela está pagando ou pagará de juros. Eu pego o meu custo administrativo, na verdade eu vou somando, e eu chego então no MCT, que me dá o quanto que eu tenho que ter de retorno de capital antes de imposto de renda e juros e custo fixo. Aí eu tenho imposto de renda e a margem de produção. E eu sei que meu faturamento no final, que está aqui em cima, o meu ponto de equilíbrio de receita, eu tenho que faturar 7.865.218. Aqui, talvez tenha que pensar muito bem como cuidar, se esses custos administrativos são apropriados ou não. Tem que fazer muitas, né? Ela entrou em recuperação judicial, então implica que ela tem que fazer um plano de negócio, implica que ela tem, na verdade,
que fazer um planejamento desses custos todos, mas esse aqui é um exemplo que capital tem que ter exatamente ser cuidado dessa forma. Eu tenho que saber exatamente que retorno de capital eu quero ter e para ter esse retorno, o que que eu preciso fazer? Então eu preciso partir do meu retorno para chegar na minha receita. E aí, na minha receita e esse retorno, eu vou ter que estar trabalhando os custos e, óbvio, as receitas à luz do mercado que eu estou. Então, tem que fazer essa análise o tempo todo, constantemente. O risco de crédito, ele tem uma classificação. A classificação de crédito, ela vai ser de A até H dos bancos, é legislação. As agências de rating também classificam, dependendo da estrutura da operação, ela, na verdade, dependendo da estrutura da operação, ela vai precificar de acordo com o risco, e o risco é uma consequência da avaliação toda de crédito, que já falamos, e da garantia. Então, assim, aqui tem dois exemplos, assim, eu sintetizei, eu simplifiquei a linguagem do Banco Central, a classificação de risco, com a capacidade de pagar, e um pouco o que é os parâmetros que o Banco Central adota, que é tempo de atraso, quanto tem que fazer de provisão, quanto pior sua percepção de risco dentro de um banco, mais caro vai ser o seu custo. Aqui eu peguei um exemplo de das agências de rating internacionais que fazem uma avaliação de risco, como elas classificam esse risco. E agora vamos para as alternativas de captação. Estamos chegando no final da apresentação. As alternativas de captação são: primeiro é trabalhar as suas contas, é capital de giro, é realmente cuidar de quantos receber, a pagar, estoque, impostos. Em que sentido? Eu tenho que ter contas a receber, a política definida, saber quanto que eu dou desconto se o cliente paga antecipadamente, colocar esse desconto talvez no preço, negociar, exigir o tempo todo, de forma que eu consiga reduzir esse prazo de recebimento. Já falei sobre isso, é essencial cuidar desses prazos, ter noção e estar trabalhando o tempo todo. A palavra aqui é persistência, é política, clareza de números e persistência. Contas a pagar é a mesma coisa, eu tenho que negociar com o fornecedor, prazos maiores, condições melhores, como é que eu compro, se eu compro com visão estratégica, se eu compro just in time, eu tenho que computar todo o custo de movimentação do meu estoque, eu tenho que saber esse estoque usa muito o capital de giro, então pode me assassinar a minha empresa, se eu não tiver cuidado desse item. E imposto. Assim, culturalmente a gente não paga imposto, a gente na verdade está sempre em plano de renegociação, mas se eu não pago imposto, eu posso aumentar o volume de uma forma que depois seja inviável, porque eu pego o hábito de não pagar, ou eu inviabilizo a captação de soluções mais eficientes, em tese mais baratas, porque se eu for só pensar no juro que um BNDES cobra ou um Desenvolve São Paulo são mais baratas, só que eu só chego nele se eu tiver os impostos regulares, se eu tiver a minha questão das minhas obrigações trabalhistas regular, e se eu tiver as garantias, né, se eu tiver uma garantia muito forte e sólida, que é com base em um permanente ou em um ativo, na própria planta. Então, assim, é complexo porque o recurso mais barato exige que eu esteja mais sólido, mais sustentável economicamente e mais em dia com todas as minhas obrigações. Eu tenho que fazer todas as ferramentas ao mesmo tempo, então eu tenho que trabalhar o desconto de títulos a receber, seria exauro aqui, ou trabalha a questão minhas internas dessas negociações. Eu tenho a primeira ferramenta de captação, que seria usar minha liquidez, meus recebíveis. Eu posso fazer um desconto direto nos bancos, só que os bancos vão ter a minha avaliação de crédito e a avaliação de crédito CNPJ que eu estou descontando. Eu posso ir para um fundo de direitos creditórios, aí já começa a mudar, está aí o gráfico de custo menor e maior, quer dizer, quanto mais eu estou indo para direita, maior é o custo, maior é o tempo de resposta, maior é a exigência de garantia.
Então, assim, um FDIC vai demorar mais tempo, vai ter políticas também de aplicação em direitos creditórios, por setor, por percentual de exposição, por risco, por carteira, por prazo de carteira de recebíveis. Enfim, vai analisar tudo isso e vai demorar muito mais do que o banco, vai ter um custo maior, vai exigir uma quantidade maior de recebíveis, circulando onde ele tem controle, te devolvendo o que excede, então ele te tira a liquidez, então ele tem. E factorings é uma grande solução para o mercado, porque ela é mais cara, mas ela na verdade ela também tem restrições, tem regras, tem avaliação de crédito, tem necessidade de garantias, de controles, mas ela está aí meio compondo a solução de captação com base em títulos a receber, nos recebíveis, que seria a coisa mais líquida para estar atuando. E à medida que a gente vai evoluindo em linhas mais estruturadas, crédito rotativo, conta garantida, que eu pus aqui como exemplo, que os bancos oferecem isso, e bancos de desenvolvimento, a gente vai estar sendo mais analisado, os tempos de resposta vão ser mais longos, as exigências de garantias vão ser maiores. Então, nós temos aqui projetos de investimento, que eu acabei de falar. Na verdade, é quando a gente vai ter efetivamente, a gente já passou por todos os testes de sobrevivência, a gente tomou a decisão de se fortalecer, de cuidar das ferramentas todas, e aí a gente consegue captar a um custo mais barato, só que um projeto financiado por o BNDES pode demorar 2 anos para ser aprovado, e você então tem que ter muita visão estratégica e ter toda a estrutura por detrás que te permite dar continuidade ao seu negócio por 2 anos. E deveria ser o capital mais barato, acaba por ser o capital mais caro, entre aspas, porque a taxa de juros é barata, mas você demora, tem que construir toda essa história de empresa para conseguir ter acesso a esse capital. Então, chegamos ao final dessa palestra. Eu tentei mostrar para vocês, são critérios de percepção de crédito e avaliação de crédito, com a expectativa de que as empresas comecem a cuidar muito de seus números, da forma como elas se apresentam, ter conhecimento do que é utilizado, para conseguir ter acesso a essas linhas de crédito. Eu acho que eu cobri todos os temas, eu agradeço a participação e interação de todo mundo, eu fico à disposição. Foi um prazer novamente poder estar fazendo uma palestra junto com a Gauss e desejo a todos uma boa noite.